Sempre dizem que o cliente sempre tem razão, mas naquele dia Rick sabia muito bem que o diamante era verdadeiro. E o fato daquele cara ter levado um testador baratinho só deixava tudo ainda mais suspeito. Mas Rick respira fundo e tenta ser educado. Afinal, quando uma celebridade entra numa casa de penhores, nada é comum. E desta vez, Rick está prestes a perder um dos seus itens mais valiosos antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Quando figuras famosas atravessam aquelas portas, as apostas sobem. Tudo acontece num piscar de olhos e negócios são fechados a velocidades absurdas. De guitarras lendárias a anéis de campeonato, o mundo dos penhores de alto nível é brutal e nem todo mundo sai vencedor. Fique ligado, porque quando Dana White coloca os olhos na espada samurai que Rick tanto ama, tudo toma um rumo completamente inesperado. Logo depois, um homem chamado Robert entra na loja carregando um pôster de Dennis Quaid, interpretando Ronald Reagan. Ele chega radiante, absolutamente certo de que aquele pôster, assinado por Quaid, vale pelo menos $350. Mas Rick, experiente como é, não engole qualquer história. Ele examina o pôster com atenção e a expressão que surge em seu rosto não é de dúvida, mas de algo diferente. Rick faz a pergunta dourada: essa assinatura é verdadeira? E Robert, sem nem piscar, jura que sim. Mas no mundo das casas de penhores, todos juram que seus itens são a verdadeira relíquia. Então Rick chama um especialista, mas não qualquer especialista. Desta vez, quem entra pela porta é o próprio Dennis Quaid. No instante em que Quaid aparece, Robert quase desmaia. O clima vira pura tensão e comédia ao mesmo tempo. Rick entrega o pôster e pergunta: "Foi você quem assinou isso?" Quaid analisa, aperta os olhos, inclina a cabeça e confirma: sim, é real. Ele ainda conta uma história pessoal. Reagan era seu presidente favorito e ele votou nele 2 vezes. Robert deve ter pensado: agora eu fico rico. Mas Rick, sempre pronto para negociar, oferece só $100. Robert tenta manter a compostura, negocia, empurra daqui e dali, e no fim eles fecham por $200. Não era o valor que ele queria, mas convenhamos. Ele acabou de conhecer Dennis Quaid, só isso já valeu o dia. Depois aparece James, trazendo um álbum de Bob Dylan, Self-Portrait, dos anos 70. Está meio surrado, mas inteiro. Ele quer $150, mas Rick já avisa: o álbum não é dos melhores, tem muitas músicas cover, e colecionadores não costumam se empolgar muito com ele. Então Rick vai no seguro, oferece $50. James resiste um pouco, mas acaba aceitando. O que ele não imagina é que Bob Dylan está justamente em Las Vegas para um show. Rick arma um plano: mandar Chumley conseguir o autógrafo de Dylan para aumentar o valor de revenda. Com uma sorte absurda, Chumley encontra Dylan na porta do hotel. O cantor, simpático, aceita assinar o álbum. Mas aí Chumley faz o impossível. Pede para personalizar a dedicatória. Ele volta para a loja orgulhoso, mostrando o disco com "Para Chumley, com os melhores desejos, Bob Dylan." Rick fica indignado. Agora o disco não tem valor para mais ninguém, além do próprio Chumley. E então surge Steve Carell. No começo, Rick nem reconhece o ator. Olha para ele e brinca dizendo que imaginava Steve mais baixo. O homem ri e admite: sim, ele é o Steve Carell. Em vez de vender algo, ele se interessa por uma faca de mergulhador da Segunda Guerra Mundial. Observa, gira, analisa e brinca dizendo que parece até um cacetete. Depois das risadas, começam a negociar. Carell oferece $4.000, sendo que o preço original era $2.500. Rick vê a oportunidade e pede $5.000. Carell, entrando no jogo, sobe para $6.000. A disputa esquenta, mas no fim ele decide não levar a peça. Só estava curtindo a visita ao universo maluco e fascinante das relíquias de penhor. Rick sabe, em Las Vegas, qualquer pessoa pode entrar pela porta. E então chega Dana White, presidente do UFC, pronto para abrir a carteira. Mas, como sempre, Chumley deixa escapar demais. Ele menciona a espada samurai restaurada por Rick, uma peça que levou 2 anos para ficar perfeita e que, claro, não está à venda. Isso só faz Dana querer ainda mais. Chumley, farejando comissão, diz que a espada vale $40.000.
Dana imediatamente oferece 33 mil mais um lote de espadas, chegando a um total de 60 mil dólares. Tudo isso antes mesmo de Rick perceber o que está acontecendo. A confusão já estava armada. O negócio tinha acabado de ser fechado quando Rick entrou alguns minutos depois e percebeu que sua espada mais valiosa tinha sumido. Vendida. Simples assim. Ele ficou irritado, claro. Mas o que poderia fazer? O dinheiro já estava no caixa. Pelo menos, ainda tinha outra espada para mostrar a ele, na esperança de vendê-la por 10 mil dólares. Dana, sempre com aquele olhar de homem de negócios, jogou o preço lá embaixo e fechou por 9.900. Mais um acordo feito. Logo depois, quem aparece? Mick Foley, a lenda do wrestling hardcore, chegando para autenticar uma máscara assinada do Mankind e uma camiseta do Dude Love. Chun-Li, fã de luta livre desde pequeno, quase perde a cabeça de tanta empolgação. O vendedor, Scott, queria 300 dólares pela camisa e 200 pela máscara. Foley confirma que tudo é legítimo, mas Rick oferece apenas 200 pelos dois itens. Scott conta que comprou aquilo por 8.500 dólares e nunca conseguiu uma oferta decente, então talvez fosse a hora de recuperar um pouco do dinheiro. Mas, decepcionado, decide ficar com seus tesouros. Afinal, conhecer Mick Foley pessoalmente, isso não tem preço. Vender suas relíquias por uma mixaria? Nem pensar. E aí chega a guitarra do Def Leppard. Uma loura impressionante entra pedindo 10 mil dólares. A peça estava assinada e pintada pelo próprio Phil Collen, um achado raríssimo. Rick, desconfiado como sempre, chama um especialista, que por acaso era o próprio Phil Collen. Ele reconhece o instrumento na hora e até toca alguns acordes, provando que a guitarra ainda estava impecável. A vendedora segura firme no preço. Rick faz ser o jogo e oferece 8.800. Depois de um pouco de negociação, fecham em 8.850 dólares. Logo depois aparece Katie Couric, a famosa jornalista, interessada numa assinatura original de Mark Twain. Corey, sem reconhecer quem ela era, confunde com Katie Holmes, depois com Kate Winslet. Couric ri, leva na brincadeira, mas está ali séria para fazer negócio. Rick sabe o valor daquela assinatura e coloca o preço em 220 mil dólares. Couric se assusta, não planejava gastar tanto. Ela oferece sempre 12 mil dólares. Rick, sempre atento a uma boa oportunidade, aceita. Negócio justo e ainda com um lucro generoso. Rick mal tinha tempo de respirar antes que um item ainda mais inesperado surgisse. Uma arma escondida dentro de uma escrivaninha e ilegal de vender. Imagine comprar o que parece ser uma mesa comum e descobrir depois que ela dispara um tiro quando você aperta o tinteiro. Foi exatamente o que aconteceu com alguém que a comprou num leilão. Mas calma, não era essa maravilha toda. A arma era de baixo calibre, provavelmente um .22 curto, e sem cano, ou seja, pouca potência, mais para incomodar do que para se defender. Só que aí vinha o problema. Armas fabricadas antes do fim de 1800 são consideradas antiguidades e não precisam de registro. Mas ninguém sabia de que ano essa escrivania era. Se fosse posterior a 1898, era a dor de cabeça na certa. Rick chamou um especialista, e o veredito foi que o item era arriscado demais. Só poderia ser vendido se um armeiro desativasse o mecanismo de disparo. Nada ideal para quem quer ganhar dinheiro rápido. Depois veio outra dor de cabeça. Uma guitarra aparentemente inocente, mas feita de casco de tartaruga. Isso mesmo! Antigamente, esse material era usado em todo tipo de objeto, como pentes, óculos, palhetas. Mas acabaram proibindo o comércio porque tartarugas se tornaram animais ameaçados. O vendedor não tinha ideia se era legal ter ou vender aquilo. O especialista foi chamado e a resposta não era boa. Vender casco de tartaruga verdadeiro é crime pesado. Gente já pagou multas absurdas e até foi presa. Mesmo sendo raro, não valia o risco. Uma das histórias mais curiosas envolvendo times de futebol universitário começou com um anel do Orange Bowl da Penn State, dos anos 1970. O problema? A gravação original havia sido removida. E isso, no mundo das casas de penhores, é como tentar vender um carro sem número de chassi. Simplesmente não rola. Sem identificação, não havia como rastrear o dono original. Um alerta vermelho gigantesco. O vendedor saiu de mãos abanando. A loja até queria o item,
mas não podia comprá-lo legalmente. E esse nem foi o caso mais louco. Um dos itens mais impressionantes que já chegaram ao balcão foi um shekel de prata de Tiro, a mesma moeda que, segundo a Bíblia, teria sido usada para pagar Judas ao trair Jesus. Só isso já tornava o objeto extremamente valioso. Mas havia um problema. Ninguém sabia se aquela moeda havia sido roubada. A suspeita estava certa. O dono original havia dado queixa e a polícia entrou no caso. A loja teve que segurar a moeda, parecendo que iam perder $1.600. Mas, em um golpe raro de sorte, a seguradora já havia indenizado o antigo dono. Isso libertou o item legalmente. E o melhor, a moeda era verdadeira. Não era moeda de Judas, claro, mas ainda valia milhares de dólares. No mundo dos penhores, cada compra é um risco. Mas quando parece que a loja já viu de tudo, aparece algo que muda o jogo. Um Mustang personalizado e um test drive de tirar o fôlego. Casas de penhores são cheias de surpresas, e algumas das maiores transações da história aconteceram dentro daquelas 4 paredes. A maioria das pessoas que entra numa loja dessas com uma guitarra traz no máximo uma velha Fender empoeirada achada no porão, mas Vic Flick não era qualquer um. O homem por trás do lendário tema de James Bond entrou carregando sua Fender Stratocaster de 1961. Não era apenas uma guitarra antiga. Ela tinha sido usada em gravações clássicas, de Beatles a Tom Jones. Ele pediu $70 mil. Depois de uma boa negociação, o acordo fechou em $55 mil, uma pechincha por um pedaço vivo da história do rock. E quando um item de história presidencial entra por aquela porta, Rick Harrison não deixa escapar. Dessa vez, era uma caixa de charutos que pertenceu a ninguém menos que John Fitzgerald Kennedy. E detalhe, os charutos ainda estavam lá dentro. Uma caixa igual já havia sido vendida por mais de $500 mil nos anos 90. Então conseguir essa por apenas $60 mil era praticamente um presente. Voltando para 2013, a Hertz e Roger Penske criaram uma raridade. Apenas 150 Mustangs GT personalizados com o nome dele. Um dos proprietários decidiu vender o seu e levou o carro até a loja. Para provar a autenticidade, ninguém menos que o piloto profissional Joey Logano deu uma volta. O test drive convenceu. O carro foi vendido por $60 mil. Rick não espera a sorte bater na porta. Muitas vezes, ele mesmo sai em busca dos tesouros mais escondidos. Quando um cliente ofereceu $70 mil por uma moeda de ouro de $50 do Panamá de 1915, Rick pegou um avião rumo a um dos maiores leilões de moedas do país. Após uma disputa intensa, arrematou a peça por $67.500, garantindo um lucro sólido na volta para casa. Outro embate pesado aconteceu por um Ford Roadster 1932 personalizado, preto, com um motor de 500 cavalos. O carro tinha só 450 milhas rodadas, praticamente novo. Depois de uma negociação digna de luta de boxe, fecharam por $68.276. E tem história ainda mais surreal. Mas nada superou o dia em que um homem entrou empurrando um carrinho com mais de 90 quilos de prata, moedas pré-1964, barras de prata e uma pilha enorme de metal precioso acumulado por mais de uma década. O pai dele mandou investir e valeu a pena. Após pesar e calcular tudo, Rick desembolsou $111 mil. Um dia excelente para qualquer casa de penhores. E aí fica a pergunta. Colecionáveis e metais preciosos são o melhor investimento a longo prazo ou é só um grande jogo de sorte? Comenta aí o que você acha. E claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias incríveis do universo das casas de penhores.